E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui pro terceiro episódio do Chincast, certo? Estamos aqui com a Fernanda Amaral. Mas antes de entrar nesse papinho com ela aí, agradecer aos nossos patrocinadores, minha colinha aqui de sempre, não tem jeito. Primeiro patrocinador nosso aqui é o Amaral Bikes e Motos, que eles trabalham com manutenção de bicicleta e motos, serviços rápidos, capacete, óleos, pneus e acessórios. Eles ficam localizados ali na Avenida Santo Antônio, 2250. O Instagram deles é Amaral Bikes e Motos, certo? Próximo patrocinador nosso é a Hidratubos, trabalha com hidráulica e impermeabilizantes. Mano, é sempre essa palavra, não tem jeito. EPI, ferramentas, metais e louças sanitárias, tubos e conexões, pias, torneiras e elétrica. O Instagram deles é Hidratubo, fica localizado ali na Avenida Castro Alves, 1135. Casa de ração Me Quebra, rações, artigos de pesca, acessórios para pet, sementes, vitaminas, casinha, petisco. Mano, tem tudo para pet lá, rapaziada. Encosta lá. O Instagram deles é Me Quebra Rações. Avenida ali fica localizada ali na Avenida João Martins Coelho, 805. Massa São Judas Tadeu. Massa para pizza, frigideira, massas para lasanha, rondelli, canelone, nhoque. Mano, tem tudo de massa lá, massa de pastel. Na Avenida República, 3819. O Instagram deles é Massa São Judas. Ter investimento, mano. Se você tiver um dinheirinho aí, quer fazer aquela renda extra, vai lá com eles lá, que eles fazem uma porcentagem bacana pra vocês. O Instagram deles é Ter Investimentos com 2S no final. E por último, mano, que vocês já estão cansados de saber, nosso querido Naus aqui, ó, salgadinho, mano. Tem tudo aqui, ó. Batatinha, pururuca, mano. Todos os sabores aí. O Instagram deles, pra quem quiser saber, é Salgadinho Now, certo? Então vamos direto aqui pra entrevista. Estamos aqui com a Fernanda Amaral. Ela vai falar pra vocês quem é ela, como que é, tudo certinho. Bom, boa tarde a todos aí vocês. Me chamo Fernanda, pra quem não sabe. Sou psicóloga clínica. Me formei aí no final de 2020. E hoje eu trabalho com uma abordagem da terapia, da psicologia, que se chama terapia cognitivo-comportamental. Então, antes de ir para o que é isso e tudo mais, quero saber um pouco sobre você. Como que foi, como você escolheu, se você já pensava nisso, como que foi toda essa trajetória? Certo, vamos lá. Nunca imaginava que eu fosse psicóloga. Nossa, não passava pela minha cabeça. Claro que quando eu tinha uns 13 anos, assim, eu precisei passar por uma psicóloga, porque eu não dormia sozinha. Problema, né? E aí, por eu não dormir sozinha, minha mãe resolveu me passar por uma psicóloga e eu estava ali, eu olhei aquilo de uma maneira bem diferente. Falei, legal, mas eu tinha 13 anos, era mais uma questão de brincadeiras ali, mas não passava pela minha cabeça. E aí, no terceiro ano do ensino médio, falei, e agora, o que eu vou fazer? Então, fiquei pensando bastante sobre. E aí, o meu pai, ele é construtor. Então, e meu irmão é engenheiro civil. E meu pai queria que eu fizesse arquitetura. Falei, não vai com a minha cara. Não serve pra mim, não dá, não gosto. E arquitetura tem aquela questão de desenhos e muitas essas coisas, então não gostava mesmo. E aí eu pensei bem e falei, eu gosto muito de odontologia. Então eu saí do terceiro ano que eu ia fazer odontologia. Beleza. Mas assim, nunca quis prestar uma federal e nem nada disso, porque eu não queria sair daqui de Marília. Então eu sempre quis prestar Unimar mesmo e já tava com isso na minha cabeça. Então eu prestei o vestibular pra fazer odontologia. Passei tudo. Porém, é um curso muito caro. E a gente não tinha condições de pagar, tudo fora a mensalidade, os materiais também eram muito caros. Então eu tentei fazer lá o FIES, né, o financiamento, para ver se ajudava aí a pagar de alguma forma. E aí, infelizmente, não consegui, porque justo no ano em que eu fui fazer o FIES, eles limitaram a quantidade de vagas. Quando meu irmão prestou, era aquela questão de tipo, qualquer pessoa iria conseguir o financiamento. E eu achei que seria da mesma forma, mas não foi. Na sua vez, bem na sua vez, pois fecharam. Na minha vez, aí começaram a limitar a quantidade de vagas. E por ser um curso também muito concorrido, né, o curso de odontologia é um curso bem concorrido, e aí eles particularmente limitaram a quantidade de vagas. Na minha segunda opção, lá já do vestibular, eu tinha colocado psicologia. Por quê? As meninas da escola sempre falavam, é a sua cara, você é calminha. E aquela de pedir conselho, sabe? Não, Fer, você sempre me ajuda, então eu acho que isso aqui é pra você. Falei, tá bom, né? Então vamos tentar. Mas você, tirando a época, assim, que você era mais nova,
essa foi a segunda vez que passou na sua cabeça de psicologia, mas você não foi com o intuito de realmente querer fazer. Você foi ali como segunda opção e acabou sendo por acaso? Ou tipo assim, odonto, não deu certo, mas eu realmente quero fazer psicologia? Ou foi tipo, vou fazer porque não deu pra passar em odonto? Não, na verdade, assim, já era umas duas opções ali, né? Tipo, falei, se eu não der certo, então eu vou pra psicologia mesmo. E, na verdade, eu gostava muito eu entrei, né, depois que não deu certo o odonto, tudo, eu entrei na psicologia com o intuito da psicologia hospitalar. Então, por quê? Porque também quando eu era um pouquinho mais nova, a minha prima era assistente social do hospital, e aí às vezes ela me levava em festinha, em coisas assim, Páscoa, essas coisas, e ela me levava no hospital. Então eu queria, tipo, falar, é legal, né? E aí eu falei, se eu for psicóloga, eu consigo trabalhar no hospital também. E aí, como deu ali como segunda opção, eu falei, já que a odontologia não deu certo, eu realmente não tenho condições de pagar, então vou. Não vai ter outra opção, então vou. E aí eu fui. Só que, assim, primeiro ano de faculdade é um ano muito difícil. Sim. Né? Então, assim, tinham várias matérias e, geralmente, assim, faculdade particular, claro que tem pessoas que não têm condições, tem pessoas que têm condições, mas eu olhava assim, às vezes tinham aquelas matérias de biologia, aquelas coisas assim, e eu vim de escola pública. Sim. Então, assim, confesso que na escola pública a gente... é daquele jeito, né? A gente leva nas coxas, digamos assim. Claro que demanda muito do aluno, mas eu sempre tirei notas boas, mas daquele jeito. E aí eu cheguei e tinha umas coisas de biologia que eu ficava, Jesus, o que biologia tem a ver com psicologia? E aí anatomia, e aí um monte de coisa assim que eu tinha que fazer que eu ficava, será que isso aqui é pra mim mesmo? E aí foi que eu comecei a ter um contato, assim, pra eu entender se era isso mesmo que eu queria. E aí até que foi dando certo. E aí eu falei, já que eu tô aqui, então agora é pra ser. E aí eu fui até Mas o aí, último ano. de qualquer forma, você sempre quis a área da saúde, assim. Certo. Odonto e foi pra psicologia. Então, a área da saúde, assim, por mais que seu pai queria que você fosse arquiteta, você sempre... O seu foco sempre foi a área da saúde. Sim, sempre foi. Sempre gostei muito dessa questão de cuidados e tudo. Sempre foi a área da saúde. Aí o povo fala, mas por que você não prestou medicina? Obrigada. Eu falo que não acho que não ia ser muito minha praia, então... E, pra ser bem sincera, não gosto muito de estudar. Mas eu quebrei minha cara, porque... ser psicóloga é estudar o tempo inteiro, mas assim... E aí foi quando eu entrei pra faculdade, falei, não. E aí foi onde começou a brilhar meus olhos, começou a vir umas matérias que faziam muito mais sentido. Aí eu falei, não, eu vou ficar até o final, que eu acho que isso é pra mim mesmo. Pulando um pouco assim do que... antes da gente entrar no que é psicologia, como que é ser um psicólogo e tudo mais, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é quando você vai no psicólogo e você é uma pessoa, tipo, mais nova... tem muito a introdução de jogos, de conversa e tudo mais. E eu, quando eu era mais novo, eu também fui no psicólogo. E era esse negócio, a gente ia lá e ficava jogando. Só que pra mim, eu não gostava. Eu era um menino novo também. Acho que toda pessoa nova, assim, maioria, vai lá e fica assim, nossa, mas eu vou lá fazer a mesma coisa sempre. E ficar jogando joguinho, não quero mais jogar o joguinho, aquele joguinho. O que eu ia era joguinho de tabuleiro, né? Então, eu falava, não quero e tudo mais. E aí, eu queria entender, tipo, como que funciona esse jogo, se é alguma coisa pra, tipo, descontrair a criança, ou se é alguma coisa mais pra... se o psicólogo tá analisando alguma coisa, ou se é alguma coisa, tipo assim, vamos jogando aqui, vai conversando ali, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Certo. Eu não gosto de trabalhar muito com criança porque os meus atendimentos são online, né? Então, não tem como você dar uma demanda ali de atenção para criança online, fica muito difícil. Mas essa questão, eu fiz estágio no último ano com contato com criança e a gente analisa tudo, porque a criança, ela comunica muito na brincadeira. Então, tudo o que ela comunica ali, por exemplo, vamos brincar hoje de um fantoche. E aí, esse fantoche significa a família dela. A criança, ela vai te expressar tudo que ela vivencia na casa dela ali naquela brincadeira. Entendi. Então, você vai conseguir entender. Às vezes fala, mas é da imaginação da criança.
Pode ser que tenha também, mas a maioria das coisas que ela vivencia na vida dela, ela reproduz. Então ela reproduz muito na brincadeira. Tanto que você pode perceber que se você pegar pra brincar com uma criança, geralmente assim, menina, né, que brinca de casinha, tudo, aí fala, você é a mamãe e você é a filhinha, vamos supor. Se você for brincar com essa criança e ela apontar o dedo e falar pra você, senta lá, você tá de castigo, porque você pode perceber que isso é reproduzido dentro da casa dela. Entendi. Então, assim, é porque ela foi ensinada que, porque depende, né, muito da educação, mas se ela foi ensinada que, não, você tem que me obedecer, fica ali no cantinho do pensamento, que é o que geralmente a maioria das pessoas fazem. E aí, se você brinca com a criança, você vai perceber que ela vai falar pra você, senta ali no cantinho de pensamento, você tá de castigo. Então, querendo ou não, é uma forma meio que de a criança se abrir involuntariamente. Sim. Tipo, ela não percebe, mas ela tá dando os indícios pra você. Exato. A gente consegue analisar ali de uma forma, claro que existe muito estudo por trás e tudo, mas a gente consegue analisar muito a criança. Principalmente em desenhos, às vezes as psicólogas pedem para as crianças fazerem desenhos, às vezes, muito nessas brincadeiras do fantoche. Então, assim, e também em muitas brincadeiras, como a gente entende o funcionamento da casa, a gente entende o funcionamento de tudo, porque não tem como você ter uma conversa com a criança. Me fala sobre as suas emoções. É muito difícil, a criança vai olhar para você e falar... o que você tá falando? Então, é exatamente por isso que a criança expressa através do brincar. Mas todo brincar para a psicologia tem um significado. Então, tem digamos assim, algo para desvendar ali, né, no fundo. E também, muito nessas questões, em brincadeiras, tudo, a gente consegue identificar casos até de abusos que a criança traz, relata. Então, são brincadeiras com intuitos por trás muito sérios em relação a tudo que a gente faz, né? E eu acho uma coisa muito bacana que, querendo ou não, a psicologia cresceu muito. Tipo, recentemente, meu Deus do céu. Bastante. Eu acho muito engraçado ver que, se a gente pegar algum tempo atrás... na época dos nossos pais, nossos avós, basicamente nem existia. Era algo... tratar uma pessoa como louca ou doida, alguma coisa assim do tipo. Sim. E hoje, se você for analisar coisas que aconteceram antigamente e trazer para hoje, tudo tecnicamente tem nome, tudo tecnicamente tem tratamento. Então, eu acho muito importante a evolução que a psicologia trouxe e agrega pra gente. Porque, de fato, antigamente... cara, não tinha tratamento, as pessoas eram tratadas tipo, com exclusão e tudo mais. Então é algo muito complicado e eu vejo que a psicologia vem muito para resolver tudo isso. Sim. Então, partindo assim do começo e tudo mais, assim, na forma certinha, o que seria psicologia? Bom, vamos lá. A psicologia, ela estuda a mente e o comportamento humano como um todo, né? Então, assim, uma questão de saúde mental muito importante, igual você citou que no passado tinha essa questão das pessoas terem preconceitos e falar, né, isso aí é pra louco. Até hoje ainda existe. Sim. Se a gente for falar que não, eu vou estar aqui sendo hipócrita e vou estar mentindo pra você. Porque existe. Se você... Hoje, na verdade, os jovens de hoje têm a mente muito mais aberta do que o pessoal de antigamente, né? Então, se você pergunta assim pra uma pessoa, você faz terapia? Hoje em dia, a maioria dos jovens fazem. Sim. Só que se você pergunta pra pessoa mais velha, não, pra quê? E aí também entra uma questão se as pessoas mais velhas, elas têm essa dificuldade de interpretar a psicologia como uma coisa boa, elas também limitam os filhos a fazer muito complicado, a terapia. Né? Porque acaba sendo aquele, é frescura, Sim. Isso, aquilo. E no final, a pessoa realmente precisa para não ter um problema maior futuramente. Com certeza. Então, eu acho que os pais, assim, tem que ter mais essa noção, porque... tecnicamente, na psicologia, você não precisa realmente ter problemas psicológicos para fazer psicologia, certo? Não, certo. Você pode fazer ali para você ter um bem-estar de vida melhor, para você ser uma pessoa mais cabeça e tudo mais. Então, eu acho muito legal isso. E eu acho que é muito importante também se ressaltar para todo mundo que você não precisa necessariamente ter problemas para frequentar um psicólogo. Que nem, por exemplo, hoje na clínica, a maioria dos meus pacientes que eu recebo, pra mim, não é só sobre, você tem algum tipo de transtorno ou alguma coisa, por isso que você tá aqui. Mas é por uma ansiedade elevada. Claro que a ansiedade
existem transtornos de ansiedade, mas por uma ansiedade que, não tô conseguindo controlar, então vou em busca do psicólogo. Pessoas com baixa autoestima, então não tá se sentindo bem consigo mesma, com o corpo, com a vida. E quando a gente fala em autoestima, as pessoas acreditam que é muito sobre a imagem. E não é só sobre a imagem. É muito sobre a sua confiança em si mesmo, sobre o quanto você se reforça, sobre o quanto você acredita em você. Claro que tem a ver com a sua imagem também, mas vai muito além disso, né? O que adianta, por exemplo, eu estou me achando linda hoje e amanhã eu já tô pensando e me rotulando. Nossa, como eu sou burra, como que eu não consigo, não sou capaz. E aí você não dá um segmento. Então, assim, a psicologia hoje, ela abre portas... Na psicologia clínica, né, falando, ela abre portas para pessoas que quer uma qualidade de vida melhor, que quer se conhecer melhor, porque se você faz essa pergunta para uma pessoa, quem é você? É muito difícil a pessoa já ter na ponta da língua para falar para você quem é ela. Então, assim, para se conhecer, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter saúde mental, para ter inteligência emocional, controle das suas próprias emoções, porque hoje as pessoas estão com muita dificuldade de controlar suas próprias emoções. Então, tudo já tem aquela questão de frustração, tudo as pessoas já estão com raiva. Então, a psicologia, ela ajuda principalmente nessa área. E aí tem outras áreas da psicologia, né? Eu tô aqui falando da psicologia clínica, mas tem psicologia hospitalar, psicologia do trânsito, lá quando a gente vai tirar carta, e aí tem que fazer aqueles pauzinhos que fica, meu Deus, pra que é isso? Mas é muito pra analisar também se você, né, é apto pra aquilo, tudo. Tem a psicologia na área do RH também, que aí entra na questão das empresas. Então, a psicologia, ela abrange muitas coisas. Mas hoje, quando a gente fala em psicologia, as pessoas já pensam automaticamente na psicologia clínica, né, que é a psicologia dos atendimentos. Não, eu acho muito legal isso, tipo, como vem crescendo, como que se torna. E, na minha opinião, tá muito difícil hoje para todo mundo. Sim. Mentalmente, tudo mais. Acaba sendo... Eu vejo como se todo mundo precisasse. Eu frequento psicólogo também, tudo mais. Certo. Então... Eu tinha frequentado quando eu era mais novo. Só que, normalmente, quando eu era moleque assim, eu achava uma bosta. Porque eu ia lá, ficava jogando joguinho, eu falei, nossa, eu não aguento mais. Aí eu parei. Aí eu realmente tive um problema muito grande de depressão, tudo mais, no caso sério. E aí eu fui no psicólogo. E aí, nossa, fui. E aí no começo parece que não resolve, porque você vai com a mente fechada, você não vai aberto, então já é difícil o psicólogo trabalhar. E aí eu fui e falei, não sei, e aí muito pensamento negativo e tudo mais. Só que hoje, depois que você vê tudo que você passou, como você tratou, na época eu acabei fazendo acompanhamento no psicólogo e no psiquiatra. Então, depois de tudo que você passa, fala, nossa, realmente, por mais que de pouquinho em pouquinho, vai falando alguma coisinha, vai falando outra coisinha, seu pensamento vai mudando, você vai sabendo lidar melhor. Então, eu acho que é uma profissão muito importante e eu acho que tende a crescer muito no mercado. E agora, uma dúvida, eu acho que muita gente tem, aproveitando que eu já falei, o que seria a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Certo, vamos lá. O psiquiatra, a primeira diferença é que ele se forma em medicina primeiro. E nós psicólogos não. Nós temos uma faculdade, um curso específico para psicologia, né? Então, o psiquiatra, ele se forma em medicina e aí depois ele faz ou uma residência, uma especialização, algo na psiquiatria. E a principal diferença é que o psiquiatra, ele pode medicar, o psicólogo não. Porque ele pode me medicar porque ele é médico. Ele se formou em medicina. E o psicólogo não. Então, a principal diferença entre essas duas pessoas é essa. Porém, os dois trabalhando em conjunto para que possa dar um melhor resultado. Que nem, por exemplo, o psiquiatra, você faz um acompanhamento aí, por exemplo, você vai uma vez, aí ele te passa algum medicamento. Claro que ele vai entender sua história, né? Vai conversar com você também, assim como um psicólogo conversa, para entender tudo que tem por trás, qual que é a sua demanda que tá levando você até ali. E aí, depois disso, ele vai passar o medicamento. Porém, se vai voltar dali, por exemplo, depende daquilo da sua demanda, né? Se vai voltar daqui 15 dias, daqui um mês, e aí vai fazendo o retorno e o acompanhamento da medicação. Agora, o psicólogo não. Psicólogo, você tem que ir, principalmente, sempre quando as pessoas chegam pra mim, mas posso fazer a cada 15 dias? Não. No começo, você não pode fazer a cada 15 dias. Aí,
Eu não vou falar pra você que eu nunca deixei, já deixei, mas é muito ruim. Por quê? É o primeiro contato que você tá tendo. E aí você faz a cada 15 dias, você perde o compromisso de estar indo. Aí passa daqui 15 dias, já aconteceu alguma coisa que você precisava contar e aí fica Acaba muito esquecendo. difícil isso. Então, assim, no começo é muito importante que seja a cada uma vez na semana. Então, essa é a diferença. O psicólogo, você tem muito mais contato, o psicólogo, ele E vai com o tempo lidar direto, dá pra né? dar uma espaçada, né? Dá, exato. E aí, por exemplo, na minha abordagem, a gente faz assim. A gente fica ali com o paciente, vamos entendendo, pelo menos a cada uns 3, 4, 5 meses, assim, mas é muito relativo. Claro que eu tenho pacientes comigo que já estão faz um ano e tudo, e etc, né? Então, assim, mas é muito relativo. E aí, depois de um tempo, eu vou dando espaço de a cada 15 dias. E aí, depois, a cada um mês, e aí, na minha abordagem, a gente dá o processo de alta. Tem abordagens que não dão, que fica com o paciente, tipo, 4, 5 anos. E tem paciente também que gosta de fazer por muito tempo. E aí Sim. vai a opção do paciente, né? Mas na minha abordagem, a gente tem essa função de fazer com que o paciente torne seu próprio terapeuta. Então, só uma coisa que eu não entendi direito. Certo. Desculpa. É impossível o psicólogo e o psiquiatra trabalharem separados? Tipo, eu acho que o psicólogo consegue trabalhar separado do psiquiatra. Sim. Se a pessoa não precisar de medicamento. Mas o psiquiatra consegue trabalhar sem psicólogo? Ou são, tipo, os dois têm que trabalhar junto? Depende muito daquilo que o paciente traz. Por exemplo, se for um transtorno muito específico, aí é assim, super ideal que sejam trabalhados em conjuntos. Porque o psiquiatra, ele consegue medicar, mas ele não consegue continuar o acompanhamento. Claro, tem psiquiatra que se dispõe, tudo. Mas assim, sempre é indicado, mas aí vai do paciente, que tem esse trabalho em conjunto. Mas o psicólogo, ele pode trabalhar, e o psiquiatra, eles também podem trabalhar separados. Mas, dependendo do transtorno, do tipo de coisa... Porque, por exemplo, quando a gente fala de um transtorno de personalidade, vamos supor, transtorno de personalidade border, que são pessoas que são muito impulsivas, que não conseguem ter controle sobre si mesmo. E aí até foi um tema do meu TCC. E são pessoas que realmente não conseguem ter controle sobre si. Então, isso eu consigo trabalhar em terapia, mas eu consigo trabalhar em terapia quando a pessoa, ela tá com a medicação controlada. Porque, às vezes, se a pessoa, ela não tá com a medicação controlada, ela vai chegar no psicólogo, ela não vai nem saber o que ela tá falando. Às vezes ela vai estar até fora da realidade dela, sabe? Então, por isso é importante ter o controle da medicação para que possa ter o trabalho em conjunto. Não é que é obrigado, mas, de uma certa forma, para alguns transtornos... completo, né? Para alguns transtornos é o ideal, digamos assim. Entendi. E aproveitando, falando de psicologia e tudo mais, você já falou que é psicologia. Agora vamos... Para quem não conhece, se tiver um público mais velho e tudo mais... Eu acho muito importante vocês estarem vendo isso aqui para vocês, querendo ou não, quem não tem a mente tão aberta, entender como funciona, como que é as coisas e mostrar que é algo comum. E é um tratamento médico como qualquer outro. Como Sim. se você estivesse precisando com dor de garganta e vai no médico tomar um remédio para sarar. Então, eu acho que é uma coisa muito importante e tem que ter sua relevância, sim. Então, aproveitando isso, o que faz o psicólogo, como que ele trabalha, como que ele age... Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Certo, vamos lá. Bom, eu tenho uma abordagem específica, mas existem várias abordagens da psicologia. Existe o que é mais conhecido, geralmente, psicanálise, do Freud, né? Que quando eu tinha isso na faculdade eu falava, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Mas claro que tem pessoas que se identificam com isso também, né? Então tem psicanálise, tem gestalt, tem comportamental. E a que eu trabalho é terapia cognitivo-comportamental. O que faz um psicólogo na terapia cognitivo-comportamental? Nós vamos analisar muito sobre pensamentos, sentimentos, comportamentos. A gente vai entender sobre crenças das pessoas. Então, por exemplo, a gente trabalha muito sobre quando a pessoa chega em algum lugar. Vou fazer com você igual eu faço com o meu paciente para explicar para você o que é a terapia cognitivo-comportamental. Quando o paciente chega, eu falo para ele, olha, o modelo cognitivo é o seguinte: quando a gente pensa, a gente sente e a gente se comporta. Então, é como se fosse um ciclo. Certo. Por exemplo, não é a maneira que você vê a situação que gera o seu sentimento e o seu comportamento, mas como você interpreta a situação através do seu pensamento. Então, eu dou sempre um exemplo assim para os meus pacientes. Eu fui no shopping.
E aí, eu cheguei lá no shopping, uma pessoa que eu conheço passou por mim e não me cumprimentou. E aí eu penso assim, nossa, que sem graça, não tá nem ligando pra mim, passou e nem me cumprimentou. Eu pensando dessa maneira, eu vou ficar com raiva. Olha o meu sentimento aí, ó. Sim. Pensamento gerando um sentimento. Vou ficar com muita raiva. E a partir disso, eu vou me comportar. Então, como que eu vou me comportar? Talvez eu não vou nem ver da próxima vez que eu ver essa pessoa, eu não vou querer nem cumprimentar ela. Ou eu vou virar as costas e simplesmente sair, deixar o meu passeio de fora. Uhum. Porque eu entendi que essa pessoa, ela simplesmente não quis me cumprimentar. Então foi isso que eu entendi dela. E aí eu pergunto pra você, existe só essa opção? Não, é isso que é complicado. Eu acho que uma coisa muito interessante de falar é que hoje em dia existe internet. Sim. E internet envolve mensagens. E mensagens, às vezes, é escrito de uma forma interpretada por outra. Uhum. Então eu acho que isso, nossa, é uma coisa que complica muito. Muito. Porque você concorda comigo que, conversando aqui, entonação de voz fala muito. Com certeza. Só como que você vai pensar isso em mensagens? Uhum. Então, às vezes, a pessoa te manda uma coisa numa intenção e você interpreta por outra e acaba gerando todo esse conflito. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada para lidar. Demais. E é exatamente por isso. Então, por exemplo, não existe essa opção. A pessoa, por exemplo, ela pode só simplesmente não ter me visto. Sim. E aí, se eu pensasse assim, não, passou e nem me viu, né? Não tem problema. Meu sentimento ia ser, beleza, tá tudo bem. Fiquei aqui de boa. Na próxima vez que eu visse essa pessoa, eu iria cumprimentar ela. Ou, por exemplo, eu iria falar, fulana, não sei o que, vem cá. E aí, Gu, vem cá, não sei o que. Ai, gente, eu chamo ele de Gu. E aí, vem cá, não sei o que. E aí ia ser normal pra você. E aí, quando você fala das mensagens, é muito assim. Principalmente em relacionamento. Nossa. Aí, quando chega os pacientes assim, porque ele brigou comigo, não sei o que. Falei, tá. Ele realmente brigou com você ou você interpretou dessa maneira? Então, e aí voltando naquilo que eu estava querendo dizer para você. Como que a gente trabalha em função disso? Então, o meu trabalho é fazer com que as pessoas interpretem os seus próprios pensamentos para entender se esse pensamento ele faz sentido com a realidade ou não. Então, que nem, por exemplo, faz sentido você pensar que a pessoa não quis te cumprimentar, sendo que talvez ela só passou e não te viu? Então, tá vendo que nem sempre... Um lema que eu sempre deixo para os meus pacientes. O meu pensamento não é um fato. Por que meu pensamento não é um fato? Porque nem tudo que eu penso vai acontecer. Então, a gente trabalha muito, eu particularmente trabalho muito com psicoeducação dos pacientes. Então, eu educo eles sobre os nossos pensamentos, educo sobre os sentimentos, educo sobre a questão do comportamento, educo também, a gente trabalha muito também para, que nem, por exemplo, você chega no meu consultório, eu tô com uma crise de ansiedade muito forte, a gente vai entender cada detalhe da sua crise de ansiedade, vamos passar algumas técnicas e estratégias para que você consiga controlar a sua ansiedade, mas lá no fundo sempre tem um motivo pelo qual você está passando por isso hoje, por exemplo. E aí a gente investiga, então, sua história lá por trás, como que foi sua história de vida. E aí a gente trabalha muito com crenças. Então, o que você acredita hoje sobre você, sobre o outro e sobre o mundo, vem de tudo, vem da sua vida inteira. Então, desde lá da sua infância, a gente começa aprendendo com os nossos pais, sobre o que é certo e o que é errado, tudo. A gente passa pela escola, e aí entra aquela questão, comparação. Vou me comparar com fulano, vou me comparar com ciclano. E escola, querendo ou não, é uma vida dura, né? Muito. Como as pessoas te tratam e quando você é mais novo, isso importa muito pra como você vai pensar pro resto da vida, praticamente, assim, Com até certeza. você ir mudando o pensamento. Escola é uma coisa que importa muito, porque se as pessoas praticam bullying com você ou falam coisas chatas, essas coisas, vai entrar na sua cabeça e pra tirar é extremamente complicado. Sim, e aí vai constituindo, né? Então eu passo pela minha infância, então tudo que eu aprendi com os meus pais, e aí eu passo pela questão da adolescência, então na escola eu vou aprendendo também várias coisas, até minha vida adulta, até hoje, a gente vai nos constituindo por aquilo, nós vamos nos constituindo por aquilo que a gente vai aprendendo, né? Então, você fica com uma crença sobre você muito enraizada. Então, na terapia, a gente trabalha muito sobre essas crenças também, ter olhares mais amplos sobre isso. Então, a gente trabalha com técnicas para essas pessoas entenderem, né, se realmente faz sentido aquilo que ela está pensando. E muita pessoa pensa que estar num consultório de psicologia ou de terapia
a psicóloga ela vai me dar um conselho. Ah, não, que eu vou chegar lá e ela vai me falar tudo o que eu tenho que fazer. Gente, terapia não é receita de bolo. Não é. Não adianta você ir na terapia achando que a psicóloga vai falar tudo que você precisa fazer. Porque se você me pede um conselho, por exemplo, e eu te dou esse conselho, eu vou estar sendo totalmente antiética. Porque talvez aquele conselho que eu te dei não faz sentido para sua realidade hoje. Porque só quem vivencia a sua realidade é você. Então, aproveitando que você está falando sobre isso, como que é para você, como que funciona, como que foi desde o começo, como que é ser... Porque, querendo ou não, acaba, entre aspas, sendo 2 personagens. Sim. Você pessoal e você como psicóloga. Você não pode agir, por exemplo, como se você fosse amiga ou como se fosse algum parente. Você tem que saber onde você pode falar, o que você pode falar. Então, eu quero saber como que foi pra você separar isso, como que é até hoje, se ainda é difícil, se não é difícil. Eu queria entender um pouquinho. Certo. Assim, se eu falar pra você que é fácil, eu vou estar mentindo, porque realmente é muito difícil, né? A gente precisa entrar ali na clínica, não, tem que deixar a Fernanda pessoal de lado, e agora eu tenho que ser a Fernanda psicóloga. É difícil, porque às vezes entra coisas que bate com as suas crenças também, com aquilo que você acredita, mas quando você entra e você veste o lado profissional, você consegue separar de uma maneira assim que você acha até estranho. Porém, tem psicólogas que fazem terapia. Eu fiz por um tempo, mas hoje eu não vejo necessidade. Eu faço supervisão, que é isso. Eu pego casos, levo para uma pessoa que já tem muito mais experiência do que eu e a gente discute sobre esses casos para me orientar melhor como que eu trato desses pacientes, né? Como que a gente faz o tratamento. Mas como que eu faço para separar? Eu entendo que ali eu sou a Fernanda psicóloga. Eu não posso colocar quando vem na minha cabeça, aí eu já falo, não, eu não posso. Então, sempre que nem, por exemplo, eu estou em dúvida se eu termino meu relacionamento ou não. E você pega ali e fica como? Pois é, aí eu vou falar o quê, né? Aí eu falo, tá, beleza, você tá em dúvida. Então, uma das técnicas, por exemplo, que eu vou aplicar com você vamos entender toda a história do que está acontecendo sobre o seu relacionamento, tudo. Então, a gente vai trabalhar aí por várias sessões, entender. E aí eu vou pedir, porque geralmente a minha abordagem pede tarefa de casa, né? Eu sempre passo uma tarefa de casa para os meus pacientes. E aí eu peço para eles, então tá. Já que você está com dúvida se você termina seu relacionamento ou não, vamos fazer aqui uma atividade? Eu quero que você liste para mim vantagens e desvantagens de estar ou de terminar esse relacionamento. E aí o paciente chega para mim. Geralmente, se ele já tem certeza que ele não quer esse relacionamento, mas ele só precisa de um ganchinho ali final, digamos assim, as vantagens vão vir coisas sobre medo dele mesmo. Então, medo de ficar sozinho. Vantagem, por exemplo, porque ele é minha companhia, porque me ajuda, então, em tal coisa. Aí desvantagem tem, por exemplo, vamos supor uma mulher, né, falando isso, grosseiro, chato, não colabora comigo, não me ajuda em casa. Aí já tem todos os efeitos da pessoa. E aí, quando você vai olhar nas vantagens, diz mais sobre a pessoa em si. Tipo, sobre medos da pessoa. E aí, quando a pessoa traz isso pra mim, aí eu olho pra ela e falo, vamos analisar tudo isso. O que tá pesando mais pra você? E aí a própria pessoa, ela começa a chegar nessa conclusão, sabe? De que talvez esse relacionamento não é algo bom pra ela. Mas não adianta eu chegar e falar, fulano, não é bom pra você. Vamos, termina. E amanhã acontece dela voltar com esse relacionamento, a psicóloga vai ficar como? Isso daí eu acho que todo mundo na vida já fez como amigo, né? Sim. Tipo assim, a pessoa vai lá termina e fala, não, foi o melhor que você podia fazer, não sei o que, tudo mais. A vida agora vai mudar, não sei o que. Aí dá outro dia a pessoa volta e você fica lá, tipo... Exato. Muita gente boa, ainda bem que vocês voltaram, não sei o que. Então, eu acho que eu presencio, tipo, que acontece muito, que tem muitas pessoas em relacionamentos que não são felizes, mas não terminam. Eu queria uma opinião sua, não sei se você pode falar sobre isso, ou como você pode falar, mas será que é por medo, ou será que a pessoa se sente insegura? Porque as pessoas, ou acabou caindo no comodismo, de eu tô ali, mas eu vejo muitas pessoas muito novas também fazendo isso. Certo. De
muito mais novas até que eu, assim, que entra no relacionamento ou entrou muito cedo e acaba ficando ali com medo de terminar. E você percebe que a pessoa não aguenta mais estar ali. Já tá esgotada, né? Bom, funciona assim. Na verdade, existe uma coisa que chama muito dependência emocional. Não sei se você já ouviu falar. Mas a dependência emocional é quando a pessoa, ela já não vê mais a vida dela sem a outra pessoa. Então, mesmo que tá ali sofrendo, mesmo que, sei lá, por exemplo, o cara tá sendo um cara muito abusivo, mesmo que ele tá te humilhando, mas você não consegue ver a sua vida sem ele. Então, hoje, as pessoas têm muito essa questão dos relacionamentos, de idealizar muito. Então, assim, porque eu vi no filme que, o casamento dura pra sempre. Gente, não dura pra sempre. Não em pleno faz 2022. Não é? Mas, e o pior que tem, que tipo assim, as pessoas fantasiam muito sobre essa questão de relacionamento. Então, nossa, você quer ver quando as pessoas idealizam muito, principalmente em redes sociais. Hoje em dia tem muito blogueiro, tem muito nananã, né? Muito. Eu acho que é blogueiro que fala mesmo, né? Tem muito blogueiro, tudo. E as pessoas só postam nas redes sociais aquilo que elas querem. Sim. Então, por exemplo, você vê um relacionamento aí lindo, top lá, sei lá, de algum artista famoso que você vê lá. Nossa, a hora que você olha o Instagram dele, você fala, nossa, olha, só vai pra lugar chique, tem dinheiro, olha esse relacionamento, eles nem brigam. Só que você acha que realmente um casal vai colocar lá no Instagram que eles estão brigando, que eles estão se ofendendo? Não. E aí o que acontece? Uma pessoa que tem uma vida normal, que vive um relacionamento normal, claro, tô falando que eles não vivem, mas assim, que tem uma vida do dia a dia ali. Quando a pessoa olha aquilo, começa essa questão de comparação. Então, porque o meu relacionamento não é assim. Como assim? Olha, ele manda flores pra ela. E a internet é uma coisa muito difícil hoje, porque, de fato, tem casais, relacionamentos que tem que manter um relacionamento por imagem, por números e tudo mais. Então, eu acho que a internet acabou se tornando uma coisa muito prejudicial também. Sim. Eu acho que era muito boa se usada da forma certa para passar conhecimento, entretenimento e tudo mais. Só que tudo na vida tem seus dois lados da moeda. Com certeza. Eu acho muito complicado esses casais, tipo, que tecnicamente vivem uma vida utópica, que não existe, é tudo perfeito, tudo lindo, mas se você for alguém próximo e puder conhecer tudo mais, você vai ver que nem tudo são flores. Sim. E uma coisa que eu acho muito importante ressaltar é que ninguém nunca morreu de amor. Então, se você tá sentindo mal, cara, procura um tratamento, conversa, porque no começo, quando acaba um relacionamento, você fala, meu Deus. E aí, eu acho que essa é a parte mais difícil de um término de relacionamento, o começo. Sim. Porque, na minha opinião, eu vejo muita gente que termina, vai pra festa, vai pra balada, quer sair pegando todo mundo. E eu acho que, na minha opinião, pra mim, eu sinto que é uma coisa que você atrasa, como posso dizer, curar a ferida, sabe? O processo do luto, né? Então, todas as vezes eu queria sair com pessoas próximas, conversar ali, social, beber assim. Eu nunca fui muito de ir pra festa. Sim. Então, mas todo mundo que eu vejo fala assim, terminou? Vamos pra festa, vamos sair beijando todo mundo e não sei o quê. E eu acho que esse período que você termina assim, cada um tem seu tempo, né? Alguns meses, alguns anos, pra você superar. Mas, cara, depois que você supera isso, eu pelo menos, eu acho que você começa a mudar a sua cabeça de sensação de liberdade e tudo mais, as coisas mudam muito em relação a tudo isso. Na verdade, assim, existem pessoas que vivenciam términos de maneiras diferentes. E essa questão de, por exemplo, terminei, vou curtir, vou pra balada, vou lá. Você não está se permitindo viver, porque o processo de um término é igual um processo de um luto. Então, existem todas as fases ali que você vai passar até a fase da aceitação. Então, assim, se você já vai curtir, você tá mascarando o seu sentimento. Então, você não tá passando por ele, que é o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa passar por todas as nossas emoções, sentir, e depois ir se permitindo fazer outras coisas, né? Então, assim, na minha opinião também, entra essa questão de que você precisa sentir, né? Você precisa vivenciar. Mas claro que tem pessoas assim que já vêm de um relacionamento muito ruim, que já tá super esgotado, e na primeira oportunidade que quer sair, quer curtir, porque já tava vivenciando esse processo dentro do relacionamento. Aí beleza. Agora, quando acontece um término que você
não está esperando e aí você resolve ir para sua vida e curtir, por exemplo, eu acredito que dificulta muito essa questão de sentimento, sim. Agora, fazer uma pergunta assim, não sei se você quer responder como Fernanda ou como psicóloga. Ai, meu Deus. Você acha que não término é mais difícil para quem termina ou como fazer o terminado? Para quem termina ou para quem terminou? Eu acho que tem assim, para quem cada um é relevante a pessoas, mas qual você acha que é mais complicado? Que é mais difícil? É. Depende muito do contexto do término, por exemplo. Se for que nem, por exemplo, uma questão de dependência emocional, igual eu falei, para quem termina é mais fácil do que para quem tá ali, sabe? Do que para quem foi terminar. Nem sei como falar isso, eu entendi. Vocês entenderam? Então, para quem termina é mais fácil, porque o dependente emocional, até ele se desprender disso, até ele entender que ele precisa se amar primeiro, para depois ele amar o outro, é muito mais difícil. Então, depende muito. E eu acho que, assim, é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, é uma coisa que é muito importante, todo mundo deveria saber disso. Para mim amar o outro, primeiro eu preciso amar a mim mesmo. Então, quando você entra no relacionamento de cabeça, que você se doa pelo outro muito mais do que Mas você é muito se doa por difícil, você, não é? Você não acha? Muito, sim, muito. É muito difícil. Porque, assim, você tá ali se entregando. Então, você quer entrar de cabeça, tudo. Só que, assim, primeiro, a gente precisa gostar da gente. Porque se a gente não gosta da gente, vai chegar um momento em que a gente vai aceitar coisas que a gente nunca aceitaria. Então, por exemplo, eu não aceito traição, mas me traiu. Aí você fica, mas eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela faz tanto sentido pra mim. Cara, e o problema é que a sociedade julga muito, cara. Tipo assim, a pessoa foi traída. Se ela continua, é ruim pra ela. E se ela termina, também é ruim pra ela. Então, cara, a sociedade, ela prejudica muitas pessoas. Sim. Porque se ela aceita, e às vezes ela acha que é o certo pra ela, a sociedade cai matando. E se ela termina, às vezes ela gosta da pessoa e acaba, tipo, cedendo. Não tô defendendo traição, guys, pelo amor de Deus, mas quem toma no final, é só nós mesmos podemos tomar a decisão. Sim. Entra muito essa questão, né? De tipo, mas e se eu perdoar, o que as outras pessoas vão dizer? E aí eu sempre reforço, quem tá vendo relacionamento? Você. Quem sabe o que vai passar dentro do relacionamento é você. Só que aí entra uma pergunta muito essencial. Você vai ser capaz de esquecer e colocar uma borracha e passar daqui pra frente? Porque não adianta aceitar e toda vez jogar na cara. Tudo bem. É sua decisão aceitar uma traição, ok. Mas a partir do momento em que você aceita essa traição, isso daqui pra trás tem que ser esquecido. Daquilo que aconteceu, né? Claro, não precisa vencer com a pessoa. Mas tem que ser esquecido. Porque se você resolve perdoar e na outra semana você joga na cara da pessoa, não vai dar certo. Então, assim, o perdão... Na verdade, o perdão não é nem pra outra pessoa. O perdão é em relação a você mesmo. Porque quando você perdoa alguém, você tá conseguindo trabalhar muito mais sobre você do que sobre o outro. Então, é uma questão, assim, muito importante, sabe? De olhar muito mais pra você sobre isso. Mas é muito difícil também você passar uma borracha, né? Tipo, esquecer tudo que vivenciou. Mas entra a questão, né? Quem vivencia isso é você. E um maior problema das pessoas hoje é exatamente isso. Se preocupar com o que os outros vão pensar. Quanto mais você se preocupa o que o outro vai pensar sobre a sua vida vai ser completamente denominada por aquilo que o outro pensa e não por aquilo que você quer. Então, por isso é muito importante o autoconhecimento, para você saber o que você quer, o que você gosta, o que faz sentido para você traçar metas e objetivos na sua vida para aquilo que você acha que é certo. E aí, se o outro vir te dar uma opinião, não é sobre não se importar, porque algumas pessoas falam, não vou nem me importar com a sua opinião. É muito difícil você não se importar com a opinião do outro, mas sim o quanto você vai deixar a opinião do outro influenciar a sua vida. Então Gustavo, vou te dar uma opinião. Você vai analisar, essa opinião é importante para minha vida ou não? Vai me acrescentar? Não, vai me acrescentar, beleza. Não vai me acrescentar, não vai me colocar em nada? Fer, muito obrigada. Gostei muito da sua opinião, mas eu vou seguir a minha. A gente foi puxando um assunto, puxando outro e acabamos... mas a psicologia, ela de fato existe divisões, né? Sim. Que nem a sua terapia cognitivo-comportamental. Mas tem várias outras. Várias outras. Sim. E aí,
como que você escolheu essa? Certo. Na minha faculdade eu não tive terapia cognitivo comportamental. É muito mais comportamental e psicanálise. Então não era focalizado muito nessa abordagem. Então assim que eu assim que eu me formei, eu fui e comecei a pesquisar coisas na internet. Então eu entrei no Instagram, né? Porque hoje a minha ferramenta de divulgação de trabalho é o Instagram. Uhum. E aí lá tinha várias psicólogas e tudo. Eu fui começando a pesquisar e eu vi que tinha essa abordagem. Eu já tinha escutado falar, mas nunca tinha me aperfeiçoado em relação a isso, né? E aí como eu vi que tinha várias psicólogas trabalhando nessa abordagem, tudo, e ela é uma abordagem muito mais fácil pra mim de entender. Pra mim foi o que mais fez sentido. Olha que eu olhei e falei, nossa, que da hora, é isso mesmo que eu quero. E aí eu peguei e comprei um livro que tem o pai, que a gente chama pai, né? Porque o pai da psicanálise é o Freud. Uhum. O pai da terapia cognitivo comportamental é o Aaron Beck. E aí a filha dele fez um livro que chama Terapia cognitivo comportamental, primeira, segunda, terceira edição. E aí eu comprei da segunda edição, falei, vou ler pra ver como que é. Assim que eu me formei, comprei esse livro e comecei a ler. Inclusive, te cortando rapidinho, há quanto tempo você tá trabalhando com psicologia? Eu me formei no final de 2020. Então, a partir daí, eu comecei a divulgação no Instagram. E aí, fui correndo atrás pra mim conseguir meus pacientes. E aí, faz uns 2 anos, mais ou menos. Uhum. E aí, a partir disso, eu fui designando aí algumas coisas. E aí, foi onde eu li o livro, tudo. Comecei a fazer vários cursos. Hoje, eu tenho vários cursos, assim, aperfeiçoados nessa área. E foi assim que eu escolhi. Entendi. Acho muito interessante que, de fato, tem vários segmentos assim, e cada um é focado em tudo mais. E eu vou pedir para você falar um pouquinho, se você pode, tudo mais, sobre cada um deles. Só que agora, rapaziada, a gente vai passar um comercial rapidinho e já a gente volta. E aí tem muita coisa que eu quero perguntar para a Feira ainda, que é algumas coisas que nem... Acho que todo mundo já teve aquela curiosidade do que os psicólogos escrevem no caderninho. Eu vou perguntar para ela aqui, vamos ver se ela responde para nós, fechou? Pode passar o comercial aí, produção, a gente volta rapidinho, 2, 3 minutinhos e já estamos aí de volta. Olá, amigos. Essa é a Hidratubos, a amarelinha da Castro Alves. Vem comigo. It's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me, darling, royalty. Coisa você vai assim pra mim, ó. Corta a finança falando. Olha lá, já botou em nós aqui, bota a câmera aqui em mim. Que eu fiquei sabendo que chegou umas perguntas aí. Antes da gente ir pros segmentos, ó, não me deixa esquecer, porque minha memória é meio fraca. Mas, ó, primeiro,
Vamos matar a curiosidade do povo? Vamos. O que os psicólogos anotam naquele caderninho? Que é tipo assim, a gente tá aqui, como se fosse aqui uma consulta, bota na câmera geral, assim, ó, do jeito que tá aqui, uma consulta certinho. Aí, eu sei porque eu vou psicólogo. Aí a pessoa vai falando e vem vindo umas anotaçõezinhas aqui. Eu acho que todo mundo fica muito curioso pra saber. Certo. Cada psicólogo anota alguma coisa ou é tipo assim, é meio que um contexto geral que anota e tudo mais? É particular do psicólogo que ele vai anotar ali. Eu, particularmente, anoto ou tópicos ou eu faço bem um resumo ali do que a pessoa tá me falando para eu conseguir lembrar depois. Porque na minha abordagem a gente faz uma questão de conceitualizar caso a caso depois. Então eu preciso conceitualizar, por exemplo, a sua maneira de funcionar. Como você funciona. Então, tudo que você me traz, eu vou anotando ali. Mas é basicamente um resumo. Não é nada, por exemplo, esse paciente tem transtorno de ansiedade. Que aí as pessoas falam, nossa, ela tá anotando que eu tenho alguma coisa. Não, é mais ou menos pra gente ter um resumo ali mesmo. Não é nada demais. E o paciente, ele pode ver o que você tá escrevendo? Pode, porque assim, é uma questão de que vai pro prontuário. E o prontuário, o paciente, ele tem acesso. Se ele quiser chegar... Todos os psicólogos são obrigados se o paciente quiser. É obrigado, porque de acordo com o código de ética, a gente precisa fazer o prontuário do paciente. É igual você vai no médico. E aí lá ele já tem um prontuáriozinho seu, se você vai várias vezes, já tem um prontuáriozinho seu. Então, se o paciente ele quiser o prontuário dele, ele tem todo o direito de ter o prontuário dele. Entendi. Então pode matar a curiosidade dos pacientes, se quiser. Sim. Se ele quiser ver, você pode encaminhar para ele normalmente. Então, ó, se você, psicólogo, tá lá desenhando estrelinha enquanto o paciente tá perguntando, cuidado, viu? Que agora todo mundo vai querer saber. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Tá. Que eu não consigo ver lá direito quem que mandou, mas a produção tá mandando aqui pra gente, certo? Beleza. Até onde... o que seria a responsabilidade afetiva e até onde vai a responsabilidade afetiva num relacionamento? Certo. Quando a gente fala sobre responsabilidade afetiva, a gente fala sobre aquilo que você promete para outra pessoa. Então, quando você tem responsabilidade afetiva pelo outro, você nunca diz eu te amo se você não ama essa pessoa. Entendi. Por quê? Porque a pessoa que tá ali se envolvendo no relacionamento, às vezes ela pode estar com um sentimento muito além do seu. E exatamente por isso ela começa a se iludir, digamos assim, né? Então aí entra nessa questão de tô me apaixonando, tô gostando, e de repente você vai lá e fala assim, não quero mais. E aí? Então você imagina o quanto você mexeu com o psicológico dessa pessoa por ter prometido várias e várias coisas pra ela. Então ter responsabilidade afetiva é nunca prometer algo que você não pode dar pela outra pessoa. Então se você tá só ficando, por exemplo, deixar sempre bem claro. Olha, a gente tá só ficando, a gente tá só se conhecendo. Eu acho que a conversa evita muito desastre, muita coisa, né? Eu acho que tudo na vida é resolvido na conversa. Sim. Então, tudo sendo conversado, eu acho que é muito mais simples, né? Em Com tudo, certeza. não é só em relacionamento, amizade, Tudo. qualquer coisa. É muito importante, né? Então, assim, antes de iniciar qualquer relacionamento, tem até umas psicólogas que postam assim, eu acho bem legal. Antes de iniciar qualquer relacionamento ou qualquer coisa, converse. Então, pergunte o que você aceita ou não nesse relacionamento. É muito difícil, né, as pessoas fazerem isso, mas é muito importante também que isso ocorra. Então, o que você aceita ou não? Então, por exemplo, a gente vai começar a namorar. O que você aceita? O que é legal pra você? O que não é? O que é importante? Sabe? Pra que as coisas possam começar a dar certo. Porque se você me promete, por exemplo, a gente começa a ficar e aí você me promete, não, a gente vai ficando, não sei o que. Daqui uns 2, 3 meses a gente namora. Daqui 2, 3 meses você vai lá e fala pra mim, não quero mais. Você imagina o quanto você vai mexer com o psicológico dessa pessoa. Então, ter responsabilidade afetiva é você demonstrar para essa pessoa aquilo que você realmente sente. E não ficar nessa questão ilusória, sabe? Então, até onde iria a responsabilidade afetiva seria um acordo entre os dois. Sim. Uma questão de que vamos ter um diálogo, vamos ter uma comunicação ali para que a gente possa ir se acertando em relação a isso, sabe? Entendi. Então, vamos voltar agora, antes que eu esqueça, sobre os segmentos. Quais são eles? O segmento você fala as abordagens da psicologia, é isso? Isso. Certo. Bom,
eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né? Que eu falei de pensamentos, sentimentos. Mas tem várias. Então, assim, cada psicólogo, ele pode se especializar na abordagem que ele quiser. Então, nós temos a psicanálise, a gestalt, nós temos a humanista, nós temos a junguiana, a gente tem a comportamental mesmo. Então, cada psicólogo vai direcionar para aquilo na qual ele mais se identifica. Mas hoje, principalmente, assim, nas faculdades, nas universidades, o que mais tem é psicanálise comportamental. Que é as mais, assim, famosas, digamos assim, né? Mas aí o psicólogo segue aquilo que ele achar melhor pra ele. E hoje você trabalha exclusivamente online? Isso. Os meus atendimentos são 100% online. Mas você pretende abrir algo físico ou quer ficar só no online? Você acha que... Não, pra mim... Na verdade, eu me encantei com o online. Assim que eu me formei, eu já comecei meu trabalho, fiz uns cursos de marketing e tudo, e já comecei a minha divulgação ali no Instagram. Então, 90% dos meus pacientes vieram pelo Instagram. E a partir disso, então... Por que eu gosto do online? Eu tenho possibilidade de atender pessoas de todo lugar. Então, eu já tive pacientes da Irlanda, já tive pacientes de Portugal. Então, assim, de vários lugares. Eu atendo paciente de Santos, eu atendo paciente de várias cidades, sabe assim? Então, o online, ele me possibilita estar na minha casa, mas estando em vários lugares. Então, por isso que hoje, pra mim, não é viável ter um consultório presencial. Mas aí vai muito da psicóloga mesmo, né? Entender o que ela gosta. Então, você acabou... começando, tecnicamente você já queria fazer um online? Sim. Na verdade, quando eu comecei, porque, assim, a gente acaba de sair da faculdade e não tem dinheiro pra montar um consultório, né? E, assim, o consultório gera muita renda, então, assim, gera muito gasto, na verdade, né? Falei errado. E aí você tem que montar o consultório, manter o consultório, ter gasto com, querendo ou não... A questão de imposto, claro que no online também tem, mas questão de imposto, questão de energia, tudo em função disso. E o online não, eu simplesmente uso da minha própria casa. Então, pra mim, era mais vantajoso. Entendi. E pra você, como que foi, assim? Porque eu te conheço antes de você ser psicóloga e sempre gostou de tirar foto e tudo mais. Só que como foi essa transição de você trazer seu perfil do Instagram mais profissionalmente? Você se apanhou muito pra criar as coisas, tipo, caixa de perguntas. E tem que ter muita criatividade pra chegar. Eu tô sofrendo muito isso. Eu tô procurando pessoas que podem me auxiliar nisso. Sim. E como foi pra você essa transição de... Tá, agora o meu perfil vai ser um perfil profissional. Querendo ou não, você não pode postar mais tanta besteira. Sim. Você tem que ser uma pessoa mais responsável. Como foi essa transição pra você? Como que é hoje... Como que você planeja? Porque, querendo ou não, agora você tem que ter conteúdo diário. Ativo ali. Com vontade ou sem vontade. Você Aqueles tem que tá lá dias. postando tudo. Na verdade, assim, pra mim no começo foi difícil. Mas como eu comecei a dar uma pesquisada antes, assim que eu me formei, comecei a dar uma pesquisada, né? E aí eu olhava e falava, vou dar uma pesquisada. E aí encontrei uma psicóloga e ela me ajudou ali no comecinho meio que gratuitamente, porque ela também estava começando com essa questão do marketing, e ela me ajudou ali no comecinho gratuitamente. Então, quando ela estava me ajudando, ela foi me dando alguns macetes. Então, ela falava pra mim, você faz assim, você faz assado, né? Vai direcionando aí. No começo, eu gravava assim, Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou transformar o perfil... Totalmente assim, quadrada, morrendo de medo daquilo que as pessoas iriam pensar e tudo. Mas depois foi virando algo natural pra mim. Então hoje, pra mim, é normal chegar, oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Pra mim é natural, sabe? Mas assim, e através disso que eu fui conseguindo trazer meus pacientes. Então, mostrando às vezes alguma coisa que eu tô fazendo, meu dia a dia. Claro que eu não posso expor nada, assim, muito da minha vida e nada disso, porque, na verdade, ainda as pessoas acham que psicólogo não é ser humano, né? Psicólogo é quadrado, você não pode fazer nada, né? E não, hoje em dia, o meu perfil profissional e pessoal é o mesmo, então eu posto as coisas ali, claro que eu não posso, né? Postar uma coisa muito fora do contexto, que não vai fazer sentido, é totalmente antiético. Mas eu também não posso deixar de ser eu. Então, eu acho que isso que é o que conecta muito mais as pessoas, sabe? Então, hoje em dia já é algo
algo muito mais natural pra mim. Então, eu já acordo, já vou lá, já começo com a minha fotinha lá dos atendimentos, e vou seguindo assim durante o dia. Às vezes eu apareço no mesmo dia ali, já explico sobre um post que eu vou colocar. Eu já deixo, por exemplo, na segunda-feira pra eu fazer todos os posts da semana, já vou me organizando, tudo. Mas claro que tem dia que a gente não tá bem. Mas quando eu não tô bem, eu também me respeito, né? Tipo, final de semana mesmo eu não apareço, fico mais reservada. E tem dia que eu não tô bem e não quero compartilhar nada, eu posto lá umas frasezinhas, assim, sabe? Apareço mais no texto. Então, se eu apareço no texto, você já sabe que, tipo, não tô querendo aparecer. Mas a gente sempre precisa estar. Porque estando lá, eu sou vista. E sendo vista, quem não é me visto agrega, não é lembrado, né? Aos meus pacientes. Eu acho muito legal essa ocasião que você fez o perfil profissional e o perfil pessoal junto. Porque, querendo ou não, de certa forma, você tem que ser muito transparente. Sim. De como você é. Também fora a Fer psicóloga. Sim. Como você é a Fer normal. Amiga, parente e tudo mais. Então eu acho muito interessante que você, tecnicamente, tem que ser transparente. Porque você vai mostrar tudo e não tá, entre aspas, escondendo nada de ninguém. Exato. Então eu acho muito interessante. E é isso que conecta, né? Esse é o engajamento do marketing que as psicólogas sempre trazem. Eu fiz um curso de marketing para psicólogas também para me engajar em relação a isso. Porque o paciente, ele vai vir até você porque ele se identifica com você. Então, se ele não se identifica com você, ele não vai vir. Então, você tem que mostrar quem você realmente é. E mostrando quem você realmente é, você conquista aí uma questão de confiança do seu paciente para ele se abrir com você também. Então, se ele já chega... Os pacientes, às vezes, me mandam mensagem assim: oi, Fer, tudo bem? Te vi no Instagram. Super na intimidade. Por quê? Porque já tem essa questão. Às vezes eles me mandam no direct, tudo, algumas coisas eu já respondo, tudo. Então eu sou muito transparente nesse sentido, justamente pra ter os meus pacientes pra mim. Porque se eu for lá uma pessoa muito quadrada, tipo, oi, eu vou estar deixando de ser eu, não vai conectar, né? E tem que ter essa intimidade, né? Entre o psicólogo e o paciente, porque o paciente, ele tem que ser muito aberto com você. Ele tem que te falar todas as coisas e tudo mais. Então, seguindo isso daí, eu queria que você desse um conselho, assim, em quesito de quando que a pessoa, em que situação que ela tem que procurar um psicólogo. É claro que dá pra você fazer por tranquilidade, assim, pô, eu quero dar uma ajustada e tudo mais. Certo. Mas eu acho que tem muita gente que necessita e não sabia. No meu começo, eu não sabia até onde eu necessitava e até onde eu daria conta, porque pra mim foi, eu dou conta, e aí não vai dando conta e vai virando uma bola de neve. Então eu acho que seria muito interessante você falar em qual situação a pessoa deveria procurar algum auxílio, alguma ajuda. Certo. Bom, igual você falou, a terapia, ela não necessariamente precisa ser uma coisa tipo, de pessoas ali, porque eu preciso de, né, tô com alguma coisa para procurar, pode ser por autoconhecimento, pode ser por baixa autoestima, por várias coisas. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, que você precisa procurar terapia é quando você tá naquele momento de mais melancolia. Então, eu estou muito mais sozinho, eu estou muito mais reservado, onde você começa a sentir, por exemplo, pessoas que têm muitas crises de ansiedade, então aquele aperto no peito, e isso começa aquele aperto no peito, coração disparado, às vezes uma mão trêmula, né, principalmente quando a gente tá com crise de ansiedade, e aí a gente começa a ter pensamentos do tipo, vou morrer, vai acontecer alguma coisa, e isso vai potencializando várias e várias coisas ainda mais, né? Então, hoje você precisa buscar um psicólogo quando você já estiver começando a dar alguns tipos de sinais de tipo, eu era uma pessoa muito ativa, do nada eu começo a me isolar. Ou minhas crises de ansiedade estão me prejudicando, por exemplo, no meu trabalho, ou na minha vida social, na minha escola, em várias outras situações. Então, quando você perceber que seu humor já está bem mais rebaixado, que você está muito mais desanimado, que você não está percebendo que a sua vida não está sendo que você não está tendo na sua vida uma qualidade de vida. Aí eu acredito que seja o momento em que você precisa procurar. Você trouxe uma fala que eu achei até interessante. Todo mundo precisa. Na minha opinião, nem todo mundo precisa de psicólogo. Por quê? Porque se você consegue lidar bem com as suas emoções, consegue ter uma qualidade de vida e consegue seguir assim,
tranquilo, você não precisa de um psicólogo. Você precisa de um psicólogo quando você não consegue lidar bem com as suas emoções, quando você está descontando a sua raiva no outro, quando isso está atrapalhando as suas relações com outras pessoas, quando o seu jeito de ser, sabe? Agora, se você está conseguindo lidar bem com tudo, tá tudo bem, não acredito que você precise de um psicólogo. Ó, chegou mais perguntinha aqui pra gente. Certo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Como se faz uma avaliação psicológica? Uma avaliação psicológica quando o paciente chega, é isso que você tá querendo mas aí entender? você foi que a pergunta chegou assim pra mim. Acredito que seja, mas assim... a avaliação psicológica é quando você chega no meu consultório. Eu acho que é no seu ponto de vista. Isso, tá. Mas quando você chega no meu consultório, eu vou avaliar de acordo com por que você tá aqui no meu consultório, né? O que te trouxe, vou começar a avaliar toda a sua história ali, o que trouxe essas questões para você estar aqui comigo. Então, é muito sobre avaliar a vida da pessoa, né? Então, em quesito de... A gente tem até, nas primeiras sessões, a gente tem uma ficha que a gente chama de ficha de anamnese. Então, onde a gente investiga coisas lá de trás, desde a infância da pessoa, como é a relação com os pais, com irmãos, como é a relação na escola, a relação de vida inteira. Então, a gente faz toda essa avaliação para chegar num contexto ali do paciente. Entendi. Nossa, agora mandaram um monte de perguntas. Misericórdia, gente, calma aí. Quando eu não me sinto à vontade com um certo psicólogo, o que fazer? Aí tem outro, eu mudo, tipo, na mesma pergunta. Certo. Uhum. Quando você não se sente confortável com o seu psicólogo, você pode mudar com certeza. E você até deve mudar. Porque não adianta você ficar postergando uma coisa que não vai. Então, ou você muda, ou provavelmente o seu tratamento não vai dar resultado. E existe também uma questão de que às vezes tem pacientes que se apaixonam pela psicóloga. E aí? Então, aí nesse momento, quando você está começando a fazer uma idealização em cima da sua psicóloga, que você deve mudar. Se você não consegue fazer a separação, você também deve mudar. E se você não se sente confortável, não é algo que você está levando para frente, você pode sim se sentir à vontade de chegar e falar: não, eu não estou me sentindo confortável, eu prefiro mudar. Não tem problema nenhum. Entendi. O que o psicólogo não pode fazer de jeito nenhum? Que um psicólogo não pode fazer de jeito nenhum, dar conselho para um paciente. Ele não pode fazer de jeito nenhum. E ele Perde não, profissionalismo, né? Com certeza. Ele não pode tratar de coisas da sua própria crença para o seu paciente. Então, ele não pode impor a religião dele. Ele não pode impor políticas sobre o seu paciente. Ele não pode colocar sobre coisas da sua vida para aquele paciente. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum. O psicólogo pode desistir do cliente ou do paciente? O psicólogo, se ele não estiver se sentindo apto para atender aquele paciente, ele pode encaminhar, mas ele não pode deixar o paciente sem tratamento. Não pode. Eu preciso encaminhar, então eu vou procurar uma psicóloga que vai atender o caso desse paciente, mas eu não posso simplesmente falar: não quero mais te atender. Não. O paciente pode falar simplesmente: não quero mais e pronto. Mas o psicólogo não, ele deve, de acordo com o código de ética, você precisa encaminhar o seu paciente quando não está no processo de alta, né? Mas desistir não, tem que encaminhar. Já teve assim, essa aqui não é nem, é pergunta minha mesmo agora. Certo. Uhum. Você já teve algum... Não, sem citar nomes aqui, para também nós não tomar processo, né? Vamos falar a verdade. Por favor. Mas algum paciente e tudo mais que... Você, Fernanda, a pessoa, falou assim: meu Deus, isso aqui é muito difícil, mas como psicóloga eu tava lá assim: não, aqui vou manter a postura, porque tem que manter, não tem como. Mas, tipo assim, um paciente, tipo, muito difícil, que você falou: meu Deus, isso aqui... inacreditável pra mim. Já, eu tenho pacientes em que tem transtornos assim bem... Sim, digamos que sérios. E transtornos sérios são mais transtornos de personalidade, né? Então, e aí quando chega às vezes casos pra mim, aí eu fico, não sei se eu vou dar conta. Será que eu vou dar conta? Mas eu nunca fui do tipo de desistir daquilo. Então, por isso que eu sempre tô em busca da supervisão. Porque daí é uma outra psicóloga que tem muito mais experiência do que eu, e ela me orienta em relação a isso. Aí, se eu vejo de acordo
eu e a minha supervisora, que a gente não vai conseguir, aí sim, mas por enquanto eu nunca tive essa questão, não. Por enquanto, a gente tá metendo droga. Mas eu acho que é muito difícil, né? Porque, querendo ou não, seu trabalho nunca é rotineiro, porque sempre são ideias diferentes, problemas diferentes e tudo mais. Então, eu acho que é muito legal, assim, como que a psicologia age em relação a tudo isso. Porque, às vezes, tem coisas que você olha e fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aí entra outro paciente que é mais tranquilo, que é mais de boa. Então, é meio que uma montanha-russa pra você, né? O seu dia a dia. É assim, né? Na verdade, quando vem pacientes, principalmente pacientes novos, eu acho que me dá até um pouco mais de ansiedade. Ai, mas psicólogo tem ansiedade? Tem, gente. Psicólogo tem ansiedade. E aí até dá um pouco mais de ansiedade, né? De tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Que tipo de demanda que essa pessoa tá me trazendo, né? Será que é uma demanda que eu vou saber lidar? Tudo. Mas assim, fácil não é. Mas pra mim é muito gostoso, porque cada dia eu conheço pessoas diferentes, histórias diferentes, e que vai fazendo muito mais sentido pra mim. E pra quem tem vontade de fazer psicologia, que conselho você daria? Eita, olha, pra quem tem vontade de fazer psicologia, eu acho que tem que amar muito a profissão. E amar muito, se dedicar aos seus pacientes. Porque se você não tiver amor por essa profissão, você vai querer abandonar. E tem que gostar de estudar também, viu, galera? Porque, pra falar a verdade, eu não gosto muito, mas a gente tem que estudar. E tem que gostar de estar sempre se atualizando, tudo. Então, pra você que quer fazer psicologia, o conselho que eu te dou é, se é isso mesmo que você quer, lute por isso até o final. Porque não é fácil, vão ter momentos em que você vai sim pensar em desistir, mas é uma coisa que vale muito a pena. Particularmente eu hoje não me vejo não sendo psicóloga. E aí às vezes até os pacientes falam, nossa, às vezes eu recebo um feedback até positivo, falam, né, nossa, né, Fernanda, você tem me ajudado bastante. E aí a hora que eu paro, eu falo, nossa, minha missão tá cumprida. É um retorno muito grande também, né? Muito. Faz muito sentido pra mim. Aproveitando que você já falou sobre isso, por exemplo, você é psicóloga e eu sou seu paciente. Certo. Como, é uma pergunta, hein? Como saber se a terapia tá funcionando? Certo. Como saber se a terapia tá funcionando? A gente, na maioria das minhas sessões, eu peço feedback para os meus pacientes. Isso é uma questão da minha abordagem também, de você pedir feedback. De você pedir feedback, de você... Nossa, eu falo muito com a mão, né? Aí eu vou coisando pra você. Não, fica tranquila. De você pedir feedback, de você tá ali sempre atento. Então, eu sempre verifico isso com os meus pacientes. Mas, automaticamente, conforme a gente vai passando as sessões, vai aplicando algumas intervenções, tudo, e o paciente também, ele precisa estar muito engajado no tratamento. Porque não adianta nada, por exemplo, eu passar um plano de ação para você, que é a tarefa que eu falo, e você não fazer. Porque a terapia não é só os 50 minutos ali, você precisa aplicar ela na sua vida. Então, se você aplicar ela na sua vida, se é além dos 50 minutos, ela vai começar a funcionar e vai começar a fazer sentido para você. E aí, automaticamente, os pacientes já vai mandando aqui pra você e falando, olha, nossa, não, foi muito legal, tá dando muito certo, né? Eu recebi na nossa feira, eu agradeço muito por tudo que você faz por mim. E assim, pra mim é muito gratificante, porque eu jamais imaginava, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito insegura. Então, assim, o que eu vou fazer agora? Você fez 18 e foi direto pra faculdade? Sim. Ou você deu um tempo, fez algum cursinho, alguma coisa? Eu fui direto pra faculdade. Você, como psicóloga, eu tenho uma visão já fechada sobre isso, mas pra quem tá assistindo, eu acho que, na minha opinião, primeiro que eu acho faculdade importante, mas eu acho que se você não tiver faculdade também não é o fim do mundo. Mas você não acha que é muita pressão você acaba a escola, bum, faculdade, porque eu fiz um ano e acabei trancando tudo mais, mas eu sinto que você entra na faculdade, parece que é um ensino médio parte 2. Pelo menos pra mim foi isso. Que você continua estudando e tudo mais. E então, você acha que é ideal fazer isso? Você acha que, segundo você, psicóloga, acha que deveria ter calma, vamos descansar, vamos ver. Eu queria saber
Sua opinião sobre isso? Eu particularmente acho que depende muito, né, do aluno, de como que... Tem pessoas que gostam muito desse ritmo do estudo, de já, que nem eu particularmente, já queria emendar. Não era algo que pra mim ia ser um sofrimento. Agora, se você percebe que, nossa, fazer mais um ano agora, eu quero dar um tempo, eu quero descansar, aí tudo bem. Mas eu acho que depende muito da pessoa. Tem pessoas que lidam muito bem com isso, de tipo, pra mim foi normal, e direto, e beleza. Só que tem pessoas que não se sentem bem, então é muito da pessoa se perceber também. Mas é que vem uma pressão psicológica muito grande dos pais, na minha opinião. Sim. Você para e você fica, sei lá, 1, 2 anos sem estudar, e aí fala assim, nossa, mas já tá ficando velho. E realmente não tem idade pra fazer faculdade. Pois é, não. Mas vem tudo isso de, nossa, não faz nada, não sei o quê, tá deixando o tempo passar e não quer estudar. Então, eu acho que essa pressão de... Muitos jovens acabam terminando o ensino médio e indo direto pra faculdade por essa pressão de... Sim. Cara, eu preciso fazer alguma coisa, preciso estar correndo atrás. O tempo tem que correr, eu tenho que me formar com tantos anos e tudo mais. Sim. E eu acho que é uma pressão muito desnecessária. Com certeza. E aí é onde entra a questão da terapia. Sim. Se você está se sentindo assim, se você acha que você está se sentindo muito pressionado e acha que a sua vida ela tem que ser assim, ó, rápida, não, já saí, já me formar, já ter minha profissão e pronto, aí é importante a gente trabalhar isso na terapia. De olhar que, tem gente que... na minha faculdade mesmo tinha uma senhora com... Senhora não, né? Mas assim, uma pessoa com 40 anos entrando na faculdade agora. E a gente tem que entender também que nem sempre é só sobre a faculdade, né? Tem pessoas que, tipo, partem para cursos, partem para outros tipos de coisa. Então, eu acho que vai muito da pessoa sentir e entender. E eu entendo que tem essa pressão dos pais. E aí é uma questão de que os pais também precisam se policiar em relação a isso. Porque, tudo bem, o seu filho ele tem que ter um futuro. Entendo, sim, a preocupação, né? Porque é uma preocupação natural. Mas aí entra a questão de chegar e conversar com o seu filho. Olha, o que você quer? Vai fazendo sentido pra você, sabe? Ter uma questão de trabalhar também com os pais. Mas também é muito difícil, cara, né? Às vezes entra a questão quadrada da cabeça, isso né? Eu acho que é uma coisa muito legal também, porque conforme foi passando a geração de pais para pais, acabou que os pais antigamente eram muito mais rigorosos. Sim. Colocavam muito mais coisas, tipo regras e tudo mais. E hoje em dia é muito... Tem essa sensação mais de... Querendo ou não, tem que ter o respeito entre os pais, tudo certo? Mas acaba sendo muito mais uma amizade, de fato. Então, o diálogo é muito mais tranquilo, tem mais brincadeiras. Então, eu acho que isso acaba agregando muito entre o clima familiar. Então, o que antigamente era muito complicado de você conversar com seus pais, ainda tem muitos pais que ainda seguem ali mais na regra. Mas... Hoje eu vejo que é muito mais tranquilo em relação a isso, de chegar para os seus pais e falar, e eu acho que tende a melhorar. Sim. A nossa geração tende a vir com certeza. A ficar mais tranquilo, ter mais liberdade. Eu acho que a internet mudou muito isso em relação de... Bom, antigamente existiam profissões que eram tops do mercado, e hoje em dia com a internet mudou muito o mercado de trabalho. Então, às vezes, seu filho não é lá do mais estudioso na escola, não tem tanta vontade de estudar, só que, sei lá, o cara vai pra internet, mexe alguma coisa de computação e tudo mais, e desenrola muito. E às vezes é aquela história que eu vejo que às vezes você só tá no lugar errado. Sim. E querendo ou não, na geração dos nossos pais não tinha internet. Então, pra eles entenderem de, nossa, como que ele vai trabalhar com internet? Isso não tem como. E querendo ou não, eu acho que você é um bom exemplo disso, porque, como você disse, o seu Instagram os seus pacientes veio mais do seu Instagram, basicamente 90%, a maioria. Então, deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Certo. Que tipo de problemas são mais comuns atualmente em consulta? Atualmente eu atendo muito mais casos de ansiedade. Então as pessoas estão muito ansiosas, assim. Principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, eu acho que as pessoas começaram a piorar os casos de ansiedade, muito por conta dos isolamentos, né? Então as pessoas ficaram muito mais fechadas dentro de casa e tudo, então agravou muito. Então hoje eu tenho muitos transtornos de ansiedade, que é um dos casos que mais chega pra mim. Você tem paciente com depressão?
Depressão, assim, diagnosticado, não. É muito mais transtorno de ansiedade, tem alguns pacientes, né, com dificuldade de relacionamento, essas coisas, mas ainda não chegou pra mim um diagnóstico fechado de depressão. Ainda não. Você acha que a internet, assim, ela trouxe muitos problemas para a sociedade no quesito, tipo, psicológico? Bom, depende muito, né? É por isso que eu falo, depende muito de como a pessoa interpreta isso. Porque eu vejo que a nossa geração, ela tem muito mais problemas, assim, no quesito de... Cara, quase todo mundo hoje sofre de ansiedade. Sim. De várias outras coisas. Então, eu não sei se a causa disso é a internet. Na verdade, eu acho que assim, a internet, ela tem dois lados. O lado bom, né, que você consegue, que nem, por exemplo, divulgar seu trabalho, consegue um recurso financeiro muito bom por conta disso, tudo. Mas a internet não, as pessoas, melhor dizendo. Porque tem pessoas que tá ali só para infernizar a sua vida. Então, você vai criar uma coisa, nossa, muito ruim, não dá, não sei o quê. E aí só começa a te criticar. E aí, conforme vai te criticando, se você não tem uma saúde mental boa, você vai pegar aquilo pra você. Então, aquilo vai ficar muito difícil e muito maçante pra você. Então, o que eu acredito? Que depende muito de pessoa pra pessoa. Acredito que a internet é um caminho maravilhoso para quem tá com a saúde mental em dia. Agora, se a sua saúde mental não está boa, se você não consegue ter o controle aí sobre as suas emoções de uma certa forma, vamos fazer terapia primeiro, depois a gente encara esse mundo da internet, porque tem pessoas que são muito maldosas e é um problema, né? Eu acho que um problema muito grande na internet também é que muitas pessoas, por ser a internet, se usam como se fosse uma máscara e criam perfis aí. E eu acho que isso é muito foda, sério mesmo, porque as pessoas falam o que quer, do jeito que quer, porque fala assim, a pessoa não sabe quem sou eu, e eu acho isso, nossa, a maior filha da putagem do mundo, porque a pessoa meio que mostra como ela realmente é. Sim. Por causa que a internet é meio que, entre aspas, terra de ninguém. Sim, exato. E aí é onde entra a questão, né? De ofender outras pessoas, de ser essa Não, mandaram uma pergunta aqui que... Ai, meu Deus. E aí entra essas questões, né? De... eu vou fazer um perfil fake pra ofender você, porque pra mim é muito mais fácil. Só que aí, quando a gente olha pra essas pessoas que estão fazendo esses perfis fakes, são talvez pessoas que sofrem ainda muito mais. E aí encontram nisso uma questão de diversão, né? Então, assim, na minha opinião, depende muito de como você lida com essas questões da internet, né? Então, assim, é uma balança, digamos assim, pra mim fica ali no meio a meio. Tá mandando uma pergunta aqui que eu não sei nem se é do seu segmento, como que você vai responder. Certo. Mas perguntaram aqui. E essa pergunta que tá muito específica. Esse aqui eu tenho certeza. Foi minha produção que mandou. Como saber se uma pessoa é psicopata? Meu Deus. Tem como responder isso aí? É pesada, hein? Não, tem como responder isso aqui? Senão tem outra aqui, ó. Mais tranquilo. O que você acha? Essa daí tem como responder ou você acha que é muito difícil? Olha, na verdade, o psicopata, ele é uma questão, até eu tava fazendo uns estudos aí atrás, tava vendo uns... Tá num podcast também de uma psiquiatra que tava respondendo sobre isso, e ela falou uma coisa muito interessante pra mim. Eu nunca me aprofundei muito em estudos sobre psicopata, então não sou uma pessoa pra falar com precisão sobre isso. Mas ela falou uma coisa muito interessante, que o psicopata, ele já nasce psicopata. Eu vi. Você viu? E é uma coisa, assim, muito interessante pra mim, quando eu olhei para aquilo e falei, nossa, um psicopata já nasce psicopata. E assim, coisas específicas a gente não vê muito na faculdade, né? A gente tem que aprofundar depois sobre isso. E aí, quando ela trouxe uma questão de uma criança lá, que tinha criança e tinha que ficar acompanhando por outra pessoa e tudo. Então, assim, a questão do psicopata... Eu acredito que seja uma questão muito difícil da gente avaliar, porque o psicopata, ele é uma pessoa muito inteligente. Então, ele dá muitas voltas em relação àquilo que ele traz, tudo pra você. Então, assim, pra chegar num diagnóstico fechado em relação a isso, eu tenho que ter muito estudo. E, por enquanto, eu não me aperfeiçoei em relação a isso. Então, não tenho precisão certa pra te dizer. Outra perguntinha aqui é...
Já fez ou precisou fazer terapia familiar ou de casal com algum paciente? Não, no meu consultório ainda não chegou. Nunca fiz, assim. E eu também não faço nem terapia de casal e nem terapia familiar. A minha é mais individual. Tem pessoas que se especializam nisso, né? Tipo, uma psicóloga especializada para isso. E tem pessoas que eu particularmente não, só faço atendimentos individuais mesmo. Tranquilo. Bom, acho que vamos chegando aqui nas considerações finais. Certo. Queria agradecer muito por você ter vindo aqui hoje, dar esse papo cabeça aqui pra gente, explicar bastante sobre a psicologia. Vou deixar você... Corta pra câmera dela aí, produção, que eu vou deixar ela aqui pra ela fazer o merchan dela, divulgar suas redes sociais, quem quiser ir lá. Bom, para quem quiser me encontrar lá no Instagram, o meu Instagram é @psi.fernandamaral. Lá eu falo sobre autoestima, sobre relacionamento, mas conforme você me procura, eu atendo todo tipo de demanda ali na terapia. Então é só me seguir lá que a gente consegue conversar certinho no direct, explico certinho como eu trabalho e a gente vai conversando aí. Queria agradecer aí geral que encostou na live. Infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer ela no YouTube direto, mas ela foi no Facebook, então mais tarde a gente vai upar ele direto lá no YouTube e eu vou deixar o link lá no Instagram de novo, quem quiser assistir lá. Porque o horário que eu sei que é um horário meio complicado, começar às 2 horas da tarde, muita gente trabalha, então eu vou deixar lá no YouTube mais tarde, fechou? Valeu aí geral que encostou, tamo junto, até o próximo episódio. Ooh.